Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, 4 de março, estamos na sexta-feira depois das cinzas. É o tempo da Quaresma. E nesse momento, vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje uma grande oportunidade de refletir no exercício de penitência. A penitência é algo muito salutar, é indicado principalmente nesse tempo forte de preparação, que é o tempo da Quaresma. E aqui especificamente nós falamos dessa realidade do jejum. Logo, nós podemos chegar à conclusão que o jejum não é uma novidade cristã. O jejum já era vivido na fé judaica. Os judeus eles já jejuavam. Em algumas matrizes, algumas realidades do judaísmo eram vividos de uma forma bem intensa, bem radical, como os essênios, no qual alguns historiadores dizem que João Batista, primo de Nosso Senhor, fazia parte. Então, a penitência era algo já vivenciada na fé judaica e nós cristãos, nós herdamos isso. E o tempo da Quaresma é um tempo muito salutar para vivermos isso. Quando se falamos do jejum, o jejum ele está ligado diretamente a regrar a forma que nós nos alimentamos. Às vezes, no nosso linguajar, no senso comum, nós falamos, por exemplo, jejum de telefone, jejum de televisão. Isso não é jejum, isso é abstinência. Abstinência é evitar algum tipo de comportamento, seja qual for, mas jejum sempre está ligado à realidade de como nos alimentamos, que é uma forma de, ao diminuir talvez a quantidade ou transformarmos, elaborarmos as nossas refeições, não é somente uma realidade de deixar de comer, mas diminuindo e assim aquilo que eu não como, eu posso também transformar ou em gesto de caridade e também em gesto de oração. Nós costumamos dizer que jejum sem oração não é mais jejum, é dieta. Jejum é um momento, é um dia que você escolhe para que, diminuindo talvez a quantidade de alimentação, a refeição, mas que também tem que ser acompanhado com um dia ao qual você se dedica mais à escuta da palavra, a uma devoção, a participar da Santa Missa, a uma adoração silenciosa. É um tempo do qual eu me abro, eu tiro os meus sentidos, principalmente a realidade da satisfação da comida, para que eu possa me satisfazer, a minha alma, satisfazer-me na presença de Deus. E o tempo da Quaresma é esse tempo. As sextas-feiras da Quaresma são indicadas para a prática do jejum. E o que é jejum? Muitas das vezes as pessoas acham que jejum é ficar sem comer totalmente. Não é. A Igreja indica um modo de jejum. Pegando as 3 refeições maiores, ou seja, o café da manhã, o almoço e a janta, você retira uma e transforma em uma refeição mais leve. Por exemplo, você pode acordar, tomar o seu café normalmente, almoçar normalmente e no lugar de jantar, como de costume, você troca por uma refeição muito mais leve. Esse seria o jejum que a Igreja indica, uma forma de viver essa penitência e, acima de tudo, de crescer em espiritualidade, de crescer na intimidade com Deus. Que a sua Quaresma seja fecunda,
e que possamos voltar o nosso coração a Deus através da penitência. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.